Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui na última parte que vai falar sobre alta idade média, certo? Aí nós já podemos perceber que nesse slide estão contidas o quê? 3 imagens, né? Por que elas estão inseridas aqui? É porque quando chega nos exames, principalmente do Enem ou outros tipos de vestibulares ou processos seletivos, quando eles tratam de um determinado período, geralmente se inserem algumas imagens para que você contextualize, né? Para que você se faça um recorte temporal, a gente chama esse recorte temporal de recorte histórico, e identifique a que essas imagens estão relacionadas. Aqui no caso nós estamos vendo aqui a igreja, pelos trajes, né, que é uma sociedade de ordens, porque é uma sociedade ordenada por Deus. Nós estamos vendo aqui uma cidade medieval, perfeito, com a feira dentro da cidade, né? Correto? Por dentro dos burgos da cidade, por dentro dos muros da cidade. Nós estamos vendo que essa cidade é cheia de fortalezas, toda murada, né? Toda fortificada. Essa fortificação, essas muralhas que cercavam essas fortalezas, que se tornavam posteriormente cidades feudais, eram chamadas de burgos, tá? Então, ou seja, tanto é que os comerciantes aqui ficavam encostados nessas muralhas, nesses burgos, né? E com o passar do tempo, eles foram sendo denominados de burgueses, porque ficavam próximo ao muro, né? Onde as pessoas passavam para vender ou negociar suas mercadorias. Eles ficavam por dentro dos muros, por quê? Porque onde havia mais segurança, né? Onde eles podiam não ser atacados de alguma forma por um bárbaro, por uma tribo estrangeira e assim por diante. Entendido até aí, né? Então, essa imagem também se refere a que contexto? Ao contexto da Alta Idade Média. Mas não é preciso você saber se é alta, média, ou se a Idade Média é alta, se a Idade Média é central ou se é baixa a Idade Média. Basta que você identifique aqui, que está dentro desse contexto aqui, da Idade Média. Aí, por último, a última cena, nós estamos vendo o quê? Aqui nós estamos observando uma classe social que vai sustentar toda a sociedade feudal, que é a classe dos servos, ou servos camponeses. Claro que ele não usava essas vestimentas aqui bem acabadas, né? Isso aqui foi uma liberdade que o autor tomou para poder, né, compor a imagem, né, de harmônica sobre o período medieval, o período a que ele estava visualizando, ao qual ele estava se inspirando aqui, tá certo? Então nós vemos os servos camponeses. Por que eles são servos? Porque eles estão trabalhando a terra. Então nós percebemos que o senhor feudal ele não vai trabalhar, né? Muito menos trabalhar na terra como camponês, né? E podemos perceber isso através dos instrumentos, do ancinho, do forcado. Aqui, observem no mouse, olha só. Do forcado, da foice, né? Correto? E, ao mesmo tempo, você percebe que é uma sociedade essencialmente agrária, né? Ou essencialmente rural, como você queira. Entenderam? Então, todas essas imagens aqui estão relacionadas a um período que chama, de forma geral, de Idade Média. Correto? Perfeito até aí? Entendido, né? Então, vamos seguir mais adiante. Mais adiante, a gente vai ver como é que essa realidade da Idade Média se formou, como foi que ela se configurou. Aí, geralmente, em termos didáticos, a gente sabe muito bem que o processo da queda do Império Romano no século V, perfeito? Até a queda de Constantinopla, né, que é onde ficava o Império Bizantino, em 1456, ou no século XV, foi um período de mais ou menos cerca de 1000 anos que ele chamou de Idade Média e que foi configurado por um processo inicialmente chamado de quê? De invasões bárbaras. Bom,
Voltando aqui para o texto, nós podemos observar o seguinte, né? Que a Idade Média é formada por dois elementos centrais aqui, certo? Esses elementos centrais é que vão dar origem à Idade Média. Então, nós temos o elemento estrutural e o elemento conjuntural. Aqui na parte 1, nós temos como estrutural a queda de Roma, né? Ou da Roma Antiga, que vai se dar em 476 depois de Cristo. Porque a queda de Roma ela está associada à estrutura, né? É um conceito estrutural. Porque o que é estrutura? É todo o arcabouço de fatos e elementos que configuram um determinado período histórico, certo? E no caso, por exemplo, da história antiga clássica de Grécia e Roma, nós temos que Roma permaneceu por mais tempo existindo, né, com uma civilização que vai impor ao restante do mundo antigo a sua própria realidade. Ou seja, ela vai implementar uma forma de trabalho em larga escala, que é a escravidão. Nós temos a implantação em larga escala do escravismo, que é uma forma de produção, tá certo? Que a gente chama modo de produção também, né? Uma forma ou modo de produção. E por isso Roma vai se destacar como um elemento estrutural da Idade Antiga Clássica. Perfeito até aí? Entendido, né? Então, com a queda de Roma, então nós temos um marco didático da transição de um período para outro totalmente diferente. Ou seja, durante a existência da Roma Antiga, nós temos o quê? A Idade Antiga, né? Qual é o principal modo de produção? O modo de produção escravista. Quando Roma cai, cai toda a estrutura da Idade Antiga, tá certo? E com isso nós temos a transição para um novo período, que a gente chama de quê? De Idade Média, ou Alta Idade Média, tá certo? Entenderam essa parte estrutural de Roma, né? E temos também, dentro dos elementos centrais, a parte conjuntural, que vai ocorrer em vários períodos, né? Desde o século III, né? Desde o século III depois de Cristo, até o século V, que vai decorrer, vai incorrer na queda de Roma, e depois essas invasões vão continuar durante do século V até o século X da Idade Média, tá certo? Então esse fator aqui não vai ser um fator estrutural, mas vai ser um fator conjuntural que vai ajudar a formar esse novo período que a gente chama de quê? Essa nova época que a gente chama de quê? De Idade Média. Perfeito? O que é a Idade Média? A Idade Média foi um período da história de cerca de 1000 anos, configurado por uma mudança no modo de produção, que nós saímos da escravidão para a servidão, e que ao mesmo tempo estabeleceu-se uma nova ideologia que vai unir todos esses povos aqui da Europa Ocidental, que é a ideologia da religião, a ideologia do cristianismo. E como representante dessa religião, nós temos quem? A Igreja Católica. E nós vamos ver mais adiante, vai ser a principal senhora feudal da Europa. Entendido até aí, né? É complexo isso aqui, né? É muita informação. Então, dentro dos elementos centrais, nós temos o elemento estrutural, que é a queda de Roma, e o elemento conjuntural, que são as invasões bárbaras, certo? Então, as invasões bárbaras começam no século III, né, depois de Cristo, e vão até o século X, até o século X depois de Cristo também, claro. Tá certo. Bom, na segunda leva das invasões bárbaras, que vão dar origem à Idade Média,
nós temos a expansão islâmica, certo? Então, a expansão islâmica, que a gente chama aqui no mapa de invasões muçulmanas, ela tem início aqui no Oriente Médio, que você não dá para visualizar direito, vai se expandir através do profeta Maomé, certo? O que Maomé vai fazer? Maomé vai conseguir consolidar o monoteísmo no antigo Golfo Pérsico ou Península Arábica, tá? Certo? Então vai consolidar a religião islâmica ou a religião do Islã, perfeito? Se vocês quiserem, vocês estudam à parte, não dá porque é muito complexo falar. Então, quando ele consolida a religião islâmica e consegue unificar os povos da península, que a gente chamava de Golfo Pérsico, mas que agora vai ser chamado de Golfo Arábico, nós temos os povos árabes que vão se tornar muçulmanos, e a partir daí eles vão fazer a chamada expansão do Islã, que a gente chama aqui de expansão islâmica. Então, eles vão conquistar esses territórios aqui do norte da África e vão avançar até aqui a Península Hispânica e tomar essa região aqui da Península Hispânica, que é o sul da Península Hispânica, isolando no norte os reinos, né, que a gente vai chamar futuramente da Espanha. Os reinos hispânicos de León, Navarra e Aragão e alguns condados catalães aqui, tá certo? Perfeito até aí? Então a expansão islâmica ela vai ser detida onde? Aqui na França, após a Batalha de Poitiers, liderada por um rei chamado Carlos Martel, e que vai unificar a Europa contra a invasão, contra a expansão islâmica, consolidando também belicamente o cristianismo, ideologicamente o cristianismo, como forma de combater o bárbaro, que o bárbaro aqui nesse contexto é o não cristão, né? Tá certo até aí? Beleza? Então, Carlos Martel consegue parar a invasão islâmica, certo? E ao mesmo tempo forma o Império Cristão Carolíngio, com apoio da Igreja e com apoio dos outros reis que estavam subordinados ao Papa aqui, né? Os Estados Pontifícios. Perfeito até aí? Entendido até aí? Então tá. É muita informação, foi como eu falei. Né? Não é pouca coisa não. Tá certo. Aí nós depois, já no século VII, no século VII, nós temos a invasão de outras invasões bárbaras, tá? No século VI, nós temos a expansão islâmica. No século VII, nós temos novas invasões, que era dos vikings, né? Aqui, né? Os vikings, que eram chamados de normandos, né? Pelos bretões. Aí eles vão atacar aqui essa parte costeira, né, da Europa. Vocês estão vendo em roxo aqui, né? E por último, aí nós temos os sarracenos, que nós falamos agora há pouco. O que são os sarracenos? À medida que a expansão islâmica vai avançando, esses povos vão se estabelecendo, esses muçulmanos vão se estabelecendo aqui no norte da África. Quando eles se estabelecem no norte da África e aqui nessa parte da Península Hispânica, o que acontece? Eles passam a ser chamados de forma geral de sarracenos. Então, quem são os sarracenos? Os muçulmanos que ocuparam aqui o norte da África. E se você for ver o norte da África, até hoje, a religião que lá prevalece é a religião islâmica, é a religião do Islã, né? E são muçulmanos. Perfeito até aí? Beleza, né? Aí, por último, nós temos aqui, já de forma secundária, porque eu não queria nem ocupar espaço aqui, as invasões magiares. As invasões magiares são ali, além dos Montes Urais, que é a Europa Oriental, a parte mais oriental da Europa, já chegando, né, no território euroasiático, entre a Ásia e a Europa, já para cá. Vocês estão vendo, né? Essas invasões magiares nós vamos ter quem? E os russos também vão fazer a sua expansão e dominar esse território aqui em amarelo.
nós temos os húngaros que também vão atacar as cidades, né, da Europa, né, vão saquear as cidades europeias. Nós temos aqui o pessoal do leste europeu que também vai fazer parte das invasões magiares, atacando as cidades europeias. De forma geral, então você pode notar que a Europa, durante esse período da Alta Idade Média, vive um contexto de segurança ou insegurança? Um contexto de insegurança, correto? Então, nesse contexto de insegurança, as pessoas vão ficar ou fugir das cidades? Elas vão fugir das cidades. Então, nós vamos ter uma espécie de êxodo urbano, que é um fenômeno muito raro que ocorre na história, né? Nós temos o êxodo urbano, perfeito? E esse êxodo urbano vai agravar o quê? A ruralização, né, da Europa, né? Porque as pessoas vão fugir da cidade para os campos. E os campos ficam onde? Nas zonas rurais. As pessoas vão se esconder ou se ocultar nas zonas rurais para fugir das invasões bárbaras. Mas não basta somente se esconder, eles têm que buscar proteção. E essa proteção quem vai fornecer são os senhores daquelas terras ali. Como é que esses senhores surgem? Bem aqui na formação do Império Carolíngio. Vocês lembram, né, que o Carlos Martel, né, o rei da França aqui, né, do Sacro Império Romano Germânico agora, né, que é uma espécie de exército da cristandade, ele vai passar a defender todas as fronteiras contra as invasões dos bárbaros não cristãos, tá certo? Principalmente esses. E a partir daí, esses reinos cristãos, né, o Carlos Magno vai estabelecer dois instrumentos legais para a defesa desse território, que é a distribuição de terras para os principais, sim, para a principal nobreza militar, né? Então, para os nobres que estão próximos, né, que são dos reis cristãos, ele vai distribuir terras. Essas terras vão ter o nome de benefício, né? Só que essas terras não pertenciam a esse nobre, mas à medida que eles vão se sucedendo de forma hereditária, aí eles vão se consolidando nessas terras, se estabelecendo lá por gerações, e assim essas terras se tornam feudos, que se tornam que é feudo, uma forma de sustento, né? Tá certo? Essas formas se tornam feudo, e esses senhores dessas terras vão se tornar o quê? Os senhores feudais, entendido? Através do benefício. A relação entre os senhores feudais, ou seja, quando o Carlos Martel distribui o benefício, distribui terra, ele se torna o principal sucerano. Ele não é o soberano, mas é o principal sucerano. Ou seja, aquele que manda nos seus vassalos, nos outros nobres. Os nobres que servem a Carlos Martel são os vassalos dele. Esses nobres que também vão ocupar esses feudos vão ter também outros agentes militares que vão apoiá-lo na defesa daquele território ali. Então, aí esses senhores feudais também vão ter os seus próprios vassalos. Essa relação de nobre para nobre é chamada de vassalagem. Então, vocês estão observando aqui, certo? É uma relação horizontal. Por quê? Porque são pares, porque são iguais. Uma relação de nobre para nobre. Entendido até aí, né? Perfeito? Bacana, né? E tá. E quando a relação de nobre para servo? Aí a relação é vertical. Aqui a relação horizontal, porque eles são iguais. E na relação vertical é de nobre para servo, né? Porque o nobre está acima do servo. Perfeito até aí? Tá. Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, né? Tá certo? Bom, agora a gente vai ter que avançar um pouco mais, né? E vamos ter que entender um dos principais aspectos da Idade Média, né? Geralmente, a Idade Média é repleta de fatos, de culturas, de elementos, não é? Mas quando chega nos exames, o que é mais cobrado é esse tema aqui, olha. Orfeu
feudalismo, perfeito? Então, o feudalismo é a principal característica da Idade Média no sentido de você estudar para os exames, né, seletivos. Tá certo até aí? Beleza, né? Então tá. Aí nós temos a principal característica do feudalismo, que é a sociedade de ordens, certo? Uma sociedade de ordens, por quê? Essa sociedade de ordens é uma sociedade ordenada por Deus, né? Ou uma sociedade ordenada pela providência divina ou a divina providência. Tá certo até aí? Vamos lá, deixa eu ver se eu avanço um pouco mais. Tá. Eu acho que não tem mais, tá bom. Então a gente vai ver o seguinte. Bom, você lembra que eu falei anteriormente sobre a Santíssima Trindade? Então, o Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, elaborou, junto com outros teóricos, a teoria da Santa Trindade, em que existem três pessoas que formam o corpo divino, o corpo de Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Isso é mais do que sabido, perfeito? Então, essa Santa Trindade vai ser interpretada, né? Interpretada pela Igreja Católica como uma ordenação divina e que deveria ser reproduzida no mundo terreno. Então nós temos a ordem celeste, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e na ordem terrena nós temos a Igreja, que são os oradores, aqueles que oram, e é o clero. Nós temos os belatores, que são aqueles que guerreiam, e os laboratores, que são aqueles que laboram, né? Aqueles que trabalham. Perfeito? Esses primeiros aqui são nobres, né? Vamos dizer assim, parte da igreja, temos que ver que a igreja, parte da igreja faz parte também da nobreza. A gente vai entender isso aqui mais à frente, calma lá. Nós temos os oratores. Qual é a função dos oratores ou do clero? Orar para combater os inimigos do espírito, os inimigos da alma, e ao mesmo tempo auxiliar toda a cristandade a alcançar o caminho da salvação. Perfeito até aí? Entendido até aí? Tá? E a igreja vai se fazer presente em todos os momentos da existência de todos esses indivíduos aqui, desde o senhor feudal, que é o mais rico, até o mais pobre, que é o servo. Então você vai ver através os principais eventos, por exemplo, naquela época, né, em termos de mentalidade, as pessoas elas ficavam mais felizes de estar de bem com Deus do que ter dinheiro no bolso. Então, quer dizer, não havia valorização da matéria, do dinheiro, tá entendendo? O que se valorizava era você estar de bem com Deus. Então, porque a vida ela não nascia para ser vivenciada isso, mas para ser contemplada, né? Contemplação. Perfeito até aí? Então tá, nós temos oratores, que são o clero são os membros da Igreja Católica, e dentro do clero nós temos o alto clero, que são quem? O Papa, né? Que é o sucerano de todos os suceranos. Nós temos os cardeais e os bispos, né? Esses são o alto clero. E nós temos o baixo clero, que são os monges, as freiras, os padres, né, que estavam muito mais próximos desses agentes dos guerreiros ou dos servos mesmo, tá certo? Que faziam votos de pobreza. Entendido até aí, né? Então tá, os oratores são a igreja, né? São membros da igreja. Nós temos os belatores, que são quem? A nobreza guerreira, ou a nobreza de espada, né? A nobreza espada, né? Belator vem de bélico, né? O nobre, né? Ele vai guerrear para combater quem? Os inimigos carnais, o bárbaro, o invasor, o pagão de forma geral. Lembre-se que bárbaro, no sentido do contexto, na mentalidade ocidental, né, daquela época, era aquele sujeito, aquele indivíduo que não era cristão ou que não pertencia à cristandade. Temos que interpretar que toda essa sociedade aqui não se identifica, não havia país na Idade Média, havia rei, existiam reinos, né? E por quê? Porque o poder político era descentralizado, tá entendendo?
O rei, ele, vamos dizer assim, ele governa, ele meio que era respeitado, mas ele não governava, tá entendendo? Ele não tinha esse poder todo aqui. Mas vamos retomar aqui. Os belatores, eles combatem quem? Os inimigos da carne, os inimigos carnais, que são o bárbaro, não cristão, de forma geral. E por último, nós temos laboratores, tá certo? Os laboratores são quem? São os servos. Então eles vão trabalhar para sustentar toda a sociedade feudal aqui, perfeito? Então são servos, os laboratores, aqueles que laboram, aqueles que trabalham, que vão sustentar toda a sociedade feudal através do esforço do seu trabalho. Perfeito até aí? Tá bacana, né? Então tá. Então, um dos elementos que a gente tem que entender são esses três aqui para entender o que é a realidade ali da sociedade feudal. Primeiro, cada feudo, né, produzia os seus próprios artigos para a sua autossuficiência. Ele era voltado para a autossuficiência, para a autarquia econômica, né? Ou seja, voltado, não é que ele conseguia. Havia comércio? Havia. Mas ele procurava ter a maior autonomia possível para não depender de produtos de fora, tá entendendo? Então, todos os elementos que eram necessários para manter o feudo, para manter o território, eram produzidos dentro do próprio feudo. A gente chama isso de economia de subsistência, né? Ou economia autárquica. Entendido até aí? Letra B. Nós temos uma sociedade de ordens, né? E é a sociedade que a gente viu ordenada pela providência divina, tá certo? Aqueles que oram, aqueles que guerreiam, aqueles que trabalham. Perfeito até aí? Tá certo? E o poder político é centralizado ou descentralizado? É descentralizado. Tanto é descentralizado que as pessoas se identificavam na Europa inteira como cristãos. Eles não se identificavam como português, como espanhol, como italiano, como alemão, como inglês. Tá vendo? Eles não tinham essa identificação nacional aí, com a nacionalidade. Eles se identificavam com a religião, onde a igreja estava sempre presente, e com o senhor feudal que dominava o espaço onde aquele servo habitava ali. Entendido isso? Mais ou menos assim. Quando perguntavam qual é teu nome? Meu nome é João. Sim, João que serve a quem? Ou seja, que serve ao senhor feudal. Ninguém perguntava. Hoje, como é que se pergunta? Você quem? Você é o João. Mas João da onde? Aí vai dizer, eu sou João, brasileiro e tal, né, moro no território, no estado XYZ, entendeu? E se identifica com o espaço. Mas naquela época não, o sujeito se identificava para quem ia trabalhar, para o senhor, porque geralmente ele passava a vida toda dentro do feudo mesmo, ele não se aventurava fora dali, certo? Por que ele não saía do feudo? Porque ele buscava proteção e segurança, né? É certo? Beleza até aí? Então tá, né? Então já entendemos a sociedade de ordens aqui, né? E as características principais da sociedade feudal em termos econômicos e em termos políticos, né? Em termos econômicos, economia de subsistência, em termos sociais, que é uma sociedade de ordens, né? Que depois vai se tornar uma sociedade dividida pelo status, mas isso já no século XIII. E depois o poder político descentralizado. O rei reina, mas não governa. Está entendendo? Porque quem manda é o senhor feudal. Mas vem cá, se o senhor feudal tinha tanto poder e queria tomar o poder do rei, não. Por quê? Ele não tomava o poder. Geralmente os senhores feudais não se revoltavam contra o rei, porque o rei era considerado também uma figura sagrada, quase tão sagrada quanto a do Papa, né? Até nos ritos agrários, né, antes do cristianismo, o rei, né, antes de se converter ao cristianismo, o rei tinha o sangue associado à seiva da terra. Né? Se o rei adoece, a terra também adoece. Vocês podem ver isso nas novelas de cavalaria, né, do professor de literatura, né, e que, por exemplo, na história do rei Arthur, por exemplo, pode reparar que na novela de cavalaria, a história do rei Arthur, quando ele adoece,
a terra adoece junto com ele, a terra deixa de produzir, porque o sangue do rei é comparado à seiva da terra. Então, se voltar contra o rei, é a mesma coisa se voltar contra a natureza divina, tá entendendo? Contra a ordem das coisas. Entenderam? Entendido até aí? É por isso que o senhor feudal, ele ao mesmo tempo que tinha muito poder, ele não se revoltava contra o rei. Tanto no aspecto econômico, que o rei não tinha significância nenhuma, no aspecto político também não tinha significância nenhuma, mas e principalmente por conta do aspecto simbólico que o rei representava. Então, qual era o papel do rei na Idade Média? Se o rei tivesse recursos, né, o papel do rei seria apenas de doar coisas, né? Ele daria terra aos nobres e praticaria caridade com os pobres, ele daria moeda aos pobres, mas não com a finalidade de acabar com a pobreza, mas sim de confortar aqueles pobres, porque essa era uma obrigação cristã. Temos que ver que hoje em dia, né, na mentalidade moderna, ser pobre é ser mal visto socialmente, né? Dizer que você é um fracassado. Mas na Idade Média, na Idade Média não, na Idade Média os pobres eram favoritos de Deus, né? Porque eles facilmente iriam alcançar o reino dos céus devido ao número de provações às quais eles eram tentados aqui, entenderam? Então qual era a função do rei? Fazer justiça. Então o papel do Estado, tanto junto com o rei como da igreja, era fazer o quê? Era levar todos os seus súditos a alcançar o reino dos céus através de um caminho, de um itinerário, né, cristão durante a existência da vida dele, que ele pudesse alcançar a salvação da sua alma, né? Porque o corpo faz parte da matéria e vai ser corrompido, mas a alma ela é eterna. Então é por isso que o Papa, né, como ele é um representante, né, da ordem celeste na Terra, ele também vai ser uma pessoa considerada o quê? Uma pessoa sagrada. Tanto é que se você for ver a coroa do Papa, que é aquele chapéu que ele tem esticado na cabeça, na verdade são duas coroas. Uma representa a ordem celeste e a outra representa a ordem terrena. Entendido até aí? Beleza, né? Então tá. Então vamos avançar um pouco mais. Ops, errei aqui. Olha, foi sozinho, legal. Então tá. Então nós temos aqui a parte do trabalho, né? Então nós percebemos que a sociedade medieval, nós percebemos que a sociedade medieval é uma sociedade essencialmente agrária. Então a maior parte da população europeia vai viver onde? Nos campos ou nas cidades? Nos campos, né? Tá certo? E por isso que a gente vai ver que todo o trabalho é feito onde? Na zona rural. Ora, se a zona rural, né, se o trabalho, a maior parte da produção é executada na zona rural, então a economia é essencialmente agrária. É totalmente agrária? Não, é essencialmente, porque na maior parte ela é agrária. E qual é a principal força produtiva? É a terra, né? Então a terra vai ser o principal meio de produção. Quem é que é o dono da terra? É o senhor feudal. E quem não tem terra, trabalha para quem tem terra. A gente vai ver aqui quem é que vai trabalhar para quem tem terra. Os servos, né? Por que os servos se subordinavam aos senhores feudais? Em troca de proteção e local para tirar o sustento, né? Tá entendido até aí? Beleza, né? Então nós temos uma economia essencialmente agrária, com tecnologia rudimentar, né, baixa tecnologia, e é claro, se você tem uma baixa tecnologia, provavelmente, né, através da lógica, nós vamos ter uma baixa produção. Então vai ser uma sociedade pobre ou uma sociedade rica, né, certo? Então vai ser uma sociedade extremamente desigual, né? Onde poucos acumulam muito, né, a riqueza, né, porque essa riqueza vai ser drenada através do esforço do trabalho dos servos, né, e os muitos vão ter muito pouco, que são os servos, a maioria. Quando eu falo servos, não vão ser os servos, nós temos que vamos voltar aqui um pouquinho. A gente pode reparar que os servos aqui estão em várias atividades. Temos o comerciante, né, e está praticando comércio aqui. Nós temos o artesão que está trabalhando e nós temos os camponeses aqui.
Então, os servos não são somente os camponeses, são os artesãos e comerciantes. De forma geral, é a maioria, grande, imensa maioria da população, tá certo? De todos os feudos, tá? Beleza até aí? Então tá. Então, avançando mais, vamos lá. Aí, resultado: o senhor feudal, ao admitir aquele servo, ele admite aquele servo através de um contrato, tá? É por isso que a gente chama de servidão, porque, diferentemente da escravidão, esse servo ele é livre, mas ele é preso à terra através de um contrato. Esse contrato é assinado ou não, né? Ele é ratificado, ele é confirmado pelo senhor feudal. Pode ser de forma verbal, né, baseada no costume, no direito consuetudinário, ou ele pode assinar, colocar o polegar ali, tá entendendo? No papel e pronto, tá entendendo? Então não havia um rigor na questão do tratamento. Mas da feita que aquele servo se subordinasse ao senhor feudal, ele estava preso ao feudo através de um contrato. E ali ele ia passar a vida dele inteira sem sair dali, ele e seus sucessores, tá certo? Seus familiares. Entendido até aí? Beleza, né? E nós temos aí a terra, né? Não a propriedade, mas a terra do senhor feudal, né? Dividida em três partes, né? Nós temos o manso senhorial, que são as terras mais produtivas, né? Mais ricas, mais férteis, mais produtivas. Nós temos o manso servil, que são terras menos produtivas, e nós temos o manso comunal, né? Tá certo? Manso comunal, que são as bosques, florestas, rios, alagadiços, tá certo? Esse não se produzia nada, mas de lá o cara ia tirar uma lenha, o senhor ia caçar um animal qualquer, um cervo, né? E assim por diante. Perfeito até aí? Aí nós temos uma outra ilustração aqui do manso servil, né? Olha a força aqui, a força hidráulica para mover o moinho aqui, né? Tá certo? Beleza, né? Até aí? Então tá. Então nós temos a divisão territorial aqui. Então, como é que o servo ia pagar o uso da terra? Através das obrigações feudais, que também são chamadas de quê? De obrigação servis. O que são a obrigação servis? São um conjunto de impostos que ele era obrigado a pagar durante a sua existência, né? Conjunto de impostos e taxas, né? A gente vai ver aqui. Existiam diversos impostos, mas três deles eram os principais. Nós temos a corvéia, a talha e as banalidades, tá? Esses são os impostos mas são mais comuns dos exames seletivos. Tá. A corvéia, né? Então o servo ia produzir para o senhor feudal e ia pagar os impostos. Então vamos lá, o primeiro imposto que nós temos é a corvéia. A corvéia são dias de atividade compulsória, quando eu digo atividades compulsórias, quer dizer, obrigatórias, dias de trabalho obrigatório nas terras do senhor feudal. Então ia trabalhar nas terras e tudo aquilo que era produzido aqui, que fosse arrecadado durante o período de colheita, era entregue para o senhor feudal, certo? Então 100% da produção é entregue para ele, tá? Tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos a talha. Depois de trabalhar alguns dias nas terras do senhor feudal, ia trabalhar o restante da semana, exceto domingo, porque domingo ele tinha que ir à igreja, né? Tá vendo? Tá entendendo? Um bom cristão tinha que ir à igreja, ia trabalhar o resto da semana no manso servil, que são as terras cedidas pelo senhor, né? Para que o servo pudesse tirar o sustento dele e da família dele. Só que quando chegava no final da colheita, e tinha um imposto que ele tinha que pagar, que era a talha, né, por conta do uso da terra. E então ele passava a entregar a metade de toda a produção que havia brotado, coletado no manso servil. Então metade daquilo que ele produzisse no manso servil, ele teria que entregar também ao senhor feudal. Perfeito até aí? Aí nós estamos vendo que
Logo, na colheita, ele já perde 50% de toda a produção dele, né? E aí nós temos as banalidades. As banalidades são taxas, né, adicionadas pelo uso dos objetos ou ferramentas de estrutura do senhor feudal. Por exemplo, se ele usasse o moinho, ele pagaria 15%. Se ele usasse umas ferramentas do senhor, objetos, ou qualquer coisa de ferramentas de forma geral, né, os objetos e ferramentas, ele pagava outras taxas. No final, ele acabava com menos de 10% para a sua sobrevivência, né? 7, 8% de tudo aquilo que produziu. E depois disso, ainda tinha que pagar o dízimo, que era 10% para a Igreja Católica, né? E o que restasse, ele ia tentar sobreviver com aquilo, ele e a família dele, o resto do ano inteiro. Então a gente vai vendo que o servo ali era extremamente pobre e extremamente explorado, certo? E o senhor feudal drenava todos os recursos que o servo produzia para acumular a sua própria riqueza, para manter o seu status, para manter o seu prestígio, para manter o seu padrão de vida. Então, e o senhor feudal, ele trabalhava? Não, ele só explorava o servo. A única coisa que ele fazia era guerrear, né? Dentro da sociedade de ordens, um nobre de espada ele é um guerreiro. Entendido até aí? Agora, por que esses servos não se revoltavam? Eles não se revoltavam, deixa eu me ver aqui, né? Eles não se revoltavam, os servos camponeses, primeiro, porque eles não eram organizados, esses feudos todos, eles não eram organizados assim coletivamente. Os camponeses, geralmente o camponês ele ficava a vida toda no feudo, né, e não conhecia outros espaços, né? Então a realidade dele era aquela ali. Ele se conformava com aquilo, por quê? Porque, segundo a Igreja Católica, quando qualquer indivíduo que nasce, que vem ao mundo, ele vem ao mundo para ser testado. Se ele nasce servo camponês, né, por exemplo, vai ser testada a paciência e resignação dele, né? Ele vai ter que aceitar todas as provações, né, toda a miséria que é imposta para ele, conforme para ele garantir uma entrada no reino dos céus. E os ricos eram testados, cavaleiros, lordes, nobres, rei, o papa, sim, eles eram testados. Esses que eram ricos eram testados à abdicação de bem terreno. Aí quer dizer, se eles fossem muito apegados à matéria, eles estavam se condenando ao inferno. Então era mais fácil os pobres entrarem no reino do céu do que os ricos, né? Por causa da ambição, né? Tanto é que o comerciante, que meio que fugia dessa pobreza camponesa aqui, ele era mal visto porque ele é muito apegado ao dinheiro, muito apegado ao lucro, à matéria, né? E a matéria é fonte de pecado, né? Por quê? Porque o diabo, né, segundo as crenças da época, reinava sobre o mundo natural, o mundo da natureza. Então a natureza também é fonte de pecado. Tá certo até aí? Beleza? Então tá. Aí vamos voltar aqui. Então os camponeses não se revoltavam, porque primeiro eles não tinham como combater esses guerreiros aqui, que eles viviam apenas para a guerra, né? Essa é a primeira situação. E segundo, eles não tinham uma organização mais extensa, né, para poder reagir contra os senhores feudais. Embora isso vá ocorrer lá por volta do século XIII, já por outros motivos, que a gente vai discutir já no segundo ano, tá certo? Então tá. E resultado, os camponeses, eles se conformavam, por quê? Porque havia a participação da igreja na vida deles. A igreja pregava aquilo que nós já falamos, que tem que se conformar, aceitar, se resignar e tentar viver a vida até chegar ao final da vida e tentar alcançar o reino dos céus. Tá, e como é que eles entendiam do cristianismo? É fácil. Em todo feudo havia uma capela, havia uma igreja. Então, dia de domingo, tanto os nobres como os servos, eles iam à igreja, certo? E a igreja doutrinava eles. Então, quando o servo não sabia ler nem escrever, e a maior parte dos nobres também, a maior parte dessa sociedade feudal, que era analfabeta mesmo, e era iletrada. Então, quando eles iam para a igreja, eles aprendiam alguma coisa do cristianismo olhando as cenas pintadas, né,
nas paredes sobre a vida de Cristo. Você pode reparar que se você for uma igreja católica, quando você entra na igreja, você vai ver cenas de Cristo. Desde da esquerda para a direita, né? Que é desde a Anunciação, né? Até a ascensão aos céus. À direita começa com a Anunciação do anjo, né? Gabriel, né? Anunciando sobre a vinda do Senhor. Aí junto para Maria, aí daí depois nós vamos vendo todas as cenas da vida de Cristo, visualizando, e quando chega no final nós temos a crucificação e a ascensão ao reino dos céus, tá certo? Na parede direita, né? Da esquerda para a direita. E é assim que eles aprendiam sobre a vida de Cristo, tá entendendo? Pois é, assim que eles aprendiam sobre o cristianismo, de forma muito assim simplória mesmo. Então, como é que eles entendiam eles dentro do mundo? Dentro do mundo, então, com a mentalidade era essencialmente religiosa, porque a Igreja Católica ela tinha um monopólio da fé através da interpretação da Bíblia, que era de uso exclusivo da Igreja, pregava-se o seguinte, que essa sociedade que era ordenada por Deus, né, no mundo terreno, que testava as pessoas no mundo terreno, também indicava que o início da história humana se dava na Bíblia, desde o quê? Desde o Gênesis, e que ia terminar no Apocalipse. Então essa era a noção de tempo, né, e espaço que os servos, que essa população da Idade Média tinha de forma geral, tá certo? E com isso nós finalizamos nossa aula e obrigado por terem chegado até aqui, tá bem? Tá certo, pessoal. Grande abraço e boa semana para vocês. Falou!